Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 12, nos diz assim: Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Amém. Coisa boa é lembrar, e de modo especial, nos lembrarmos daquilo que foi uma experiência boa na nossa vida. Existem várias lembranças que trazem alegria ao nosso coração, que nos fazem chorar de alegria, que mexem com as nossas emoções. Às vezes é um cheiro, outras vezes é uma música, quem sabe um filme, a recordação da nossa infância. Nós trazemos em nós muitas lembranças que podem despertar sentimentos de nostalgia, de saudade, mas há também lembranças em nossa vida das quais nós sentimos tristeza quando nós nos recordamos dela. Isso pode ser um velório, quando nós nos lembramos da partida de alguém que nós amamos, quando nós nos recordamos de algumas experiências dessa natureza, é algo que pode trazer tristeza ao nosso coração. Há também algumas lembranças que são de natureza funcional e que são importantes para o exercício das nossas atividades cotidianas, os nossos trabalhos, afazeres simples como comer, como vestir, como lidar com o nosso dinheiro, são lembranças funcionais. E aqui o apóstolo Pedro, a palavra de Deus, está nos exortando, nos orientando para que possamos ter lembranças que façam com que o exercício espiritual das conexões neurais da nossa vida possam estar sempre recordando-se daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos estar no exercício de uma contínua lembrança, uma contínua revisão das verdades do Evangelho em sua totalidade. O apóstolo Pedro aqui ele está nos últimos momentos da sua vida. Ele está ali perto do seu martírio, quando a história da igreja nos conta que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E ele já estava próximo desses momentos, nos últimos momentos da sua vida, e aqui ele está bem consciente disso, porque ele vai dizer: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, isto é, na habitação corporal, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele estava nos últimos momentos da sua vida, mas nesses últimos momentos ele não estava querendo tirar férias, ele estava juntamente com a Igreja de Cristo, querendo se exercitar, querendo fazer esse esforço de relembrar, de fazer uma revisão do conteúdo da revelação de Deus em todo o seu aspecto, sem deixar nenhuma parte de fora. Toda a revelação de Deus ela é proveitosa, ela é útil para o nosso ensino, para o nosso crescimento espiritual. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós vemos a revelação de Deus para a nossa alma, para nos orientar de maneira segura, de maneira clara, de maneira objetiva. E em todas as Sagradas Escrituras nós temos ali um caminho que nos conduz a Cristo, a verdade do Evangelho em Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Pedro está instruindo os irmãos para que eles se exercitem na recordação das verdades do Evangelho, que era algo que aqueles irmãos já tinham conhecimento. Eles já tinham conhecimento da verdade do Evangelho, da boa notícia, daquilo que Jesus realizou no tempo e na história para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, para nos libertar das corrupções da carne. Eles já estavam com a consciência confirmada, eles já estavam certos
da verdade já presente com eles, mas é necessário um exercício de revisão. Nós precisamos fazer isso. Por mais que talvez você possa dizer, eu já conheço o Evangelho, já li a Bíblia, já ouvi vários sermões, nós precisamos estar sempre voltando ao Evangelho. Essa volta ao Evangelho que faz com que aconteça um despertamento no nosso interior, na nossa alma. Como aqui o texto diz, despertai-vos com estas lembranças. É o Evangelho que desperta a nossa alma. É o Evangelho que aviva o nosso coração. É o Evangelho que faz com que a nossa alma ela se direcione para a eternidade, ela se direcione para as coisas da vida piedosa, para aquilo que diz respeito ao que Deus ama. Nós precisamos então voltar ao Evangelho em toda a sua totalidade, em todo o ensino de Cristo, nos livros que são de natureza narrativa, os livros poéticos, os livros de sabedoria, as cartas do Novo Testamento. Toda a palavra de Deus é útil para o nosso crescimento. E se queremos experimentar um despertar espiritual na nossa vida, nós precisamos revisar o Evangelho, no sentido de estarmos continuamente voltando aos princípios do Evangelho e aprendendo com Deus, aprendendo sobre o arrependimento de pecados, aprendendo sobre a vida santificada, aprendendo a necessidade de uma vida pela fé, o justo viverá pela fé. Estarmos revisando, estarmos aprendendo, cada vez mais que nós voltamos, nós encontramos algo que renova a nossa vida. A palavra de Deus é sempre assim. Por quantas e quantas vezes nós lemos, por exemplo, um salmo como o Salmo 1, um salmo que nós lemos constantemente por várias vezes ao longo da nossa vida, e sempre que nós voltamos, ali Deus tem uma nova palavra para se renovar na nossa vida, no momento em que nós estamos ali experimentando situações diversas na nossa vida. A palavra de Deus se renova, porque ela é viva e eficaz. Ela penetra o interior da nossa alma e ela traz sentido à nossa existência, ela molda, ela transforma a nossa família, ela transforma a nossa sociedade, ela transforma o nosso interior, que é o que é mais importante, a nossa alma ser transformada, os nossos sentimentos, a nossa razão, o nosso intelecto, os nossos anseios serem transformados pela palavra de Deus, pelo Verbo divino, pelo Cristo, que é a palavra de Deus, que transforma a nossa vida. Nós precisamos dessa mensagem. Não há nada melhor do que fazermos isso continuamente, diariamente. Por isso, nós, enquanto crentes, nós precisamos estarmos continuamente lendo o Evangelho, lendo a palavra de Deus, estarmos em um contínuo exercício de conhecimento das verdades divinas. Claro, não apenas com o intelecto, mas com o coração, com a alma, acreditando de coração na verdade do Evangelho e vivendo as verdades desse Evangelho em nossa vida. Que Deus lhe abençoe, que você possa se lembrar, cada um de nós, da verdade do Evangelho, estarmos nos recordando. No Evangelho nós encontramos lembranças preciosíssimas que trarão alegria ao nosso coração pelo perdão dos pecados, que trarão em alguns momentos tristeza para nos conduzir ao arrependimento e à vida, que conduzirão a lembranças também funcionais que vão nos direcionar na nossa vida para termos ações que se alinham, que se adequam com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos nos recordar sempre do Evangelho e com certeza nós iremos bem na nossa jornada espiritual com a graça de Deus. Como Ele diz em Sua palavra, sem mim vocês nada podem fazer. Que assim seja e que possamos confiar no Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.